Em nome de Jesus. Do 30 no 2 em diante. E levaram as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. No 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada e a fogo. E as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Irmãos, pode se assentar. Aleluia. Aqui, irmãos, nós estamos falando daquele homem que antes matou gigante. Aqui está relatando de um homem que a palavra nos mostra que matou urso. E não para aí. Ele rasgou o leão. Mas a palavra aqui está mostrando que ele estava o quê? Chorando. Pranteando. A situação estava aqui, irmãos, numa angústia tão grande que ele não tinha mais força nem para chorar. Eu cresci numa época que falava assim: o homem não chora, engole o choro. Dependendo da situação, quando a gente apanhava, já não, né? A gente chorar, que era para chamar a atenção, que o povo ia apartar para tirar a mãe da cima da gente. Mas se de repente eu começasse a chorar assim, dependendo do lugar, a minha mãe falava assim: engole o choro. E apertando ainda, engole o choro. Agora aqui você vê não é só Davi não, o seu exército inteiro. Porque a Bíblia aqui relata que a seus filhos, vamos dizer assim, seus netos, seus parentes, seus amigos, tudo da onde eles estavam ali, no lugar, no arraial deles, tinha sido levado, irmãos. Tremenda angústia. O que veio de imediato no coração daqueles homens era que tudo estava acabado. Porque a gente vê aí, muitas das vezes a notícia, quando vem uma certa situação, os amalequitas naquele tempo, irmão, eles não eram fácil. Eram um povo que conseguia agir debaixo da fraqueza dos inimigos. Eles não enfrentavam eles tete a tete. Eles não enfrentavam eles ali, ó, cara a cara. Ele era um povo, irmão, que esperava. Eles ficavam tipo hienas, para os irmãos terem uma ideia. Tipo hienas. Porque eles viam que estavam tendo guerra lá. Falaram assim: bom, a hora que esse povo sair daqui e ir para lá, eu vou lá. A hora que esse povo sair daqui e ir para lá, eu vou lá. E é assim que eles faziam. Mas eles não eram um povo guerreiro. Eram salteadores, ladrões. Tudo que despojo, tudo de conquista, eles pegavam, roubavam. E nessa situação, Davi, quando sai para guerrear com seus guerreiros, fiéis, de tapinha nas costas, tamo junto. Chegaram da batalha, né? Vamos dizer assim: glória a Deus, aleluia, mais uma vitória. Se deram com a vila totalmente devastada, totalmente queimada. O que nós podemos trazer de lição para nossas vidas nesse trecho que nós estamos lendo aqui, irmãos? Muitas das vezes, irmão, a gente se dispõe do nosso lar, da nossa vida, dos nossos projetos, que não são nossos, é de Deus, e a gente pega e se dispõe, se entrega. Mas a gente pode se deparar com situações dessas, irmãos, que pode colocar eu e você em conflito. Em conflito. Não em derrota. Porque a batalha aqui só estava começando.
Ele estava encerrando a batalha. E a história vai falando mais para frente, irmãos, que os homens começaram ali naquele momento de choro, naquele momento de angústia, começaram a plantear, a cogitar, a planejar Davi. O que eu posso dizer para vocês, irmãos? Eu falo de mim, da minha maneira de interpretar, porque a gente, acho que creio que são poucos que são evangélicos de berço, mas aqueles que vieram do lixo igual eu, a gente tem assim aqueles ditados assim que a gente via muito, isso era comum. Aqueles aqueles lado a lado com ele, já estavam na trairagem com Davi. Estavam chorando ali, dizendo que estava fraco, mas estavam fortes para pegar e apedrejar ele. Mas estavam fortes para pegar um pedaço de pau e nele. Por quê? O coração deles, irmãos, já não estava mais seguro no Deus que ele servia, no Deus que Davi servia. Porque todos ali foram testemunha que a força não era do Davi. Toda estratégia de guerra não vinha de Davi. Toda estratégia de guerra, toda a força dele vinha do Senhor, nosso Deus. E eles mesmos, irmão, eram um povo, irmãos, que eram desprezados. Eram aqueles improváveis, aqueles que estavam para o lado de fora do reinado. E Davi não foi por menos disso. Ele também foi para fora, porque ele estava sendo perseguido por Saul. E o que nós vemos nisso? Eles se apegaram naquela situação, eles se apegaram naquele homem que saiu para fora, se foi indo, foi vendo o que ele foi fazendo, os prodígios e maravilhas que eles foram fazendo, ficaram junto com ele, mas porém, quando depararam numa situação dessa aqui, viraram as costas para ele. E o que nós estamos vendo aqui no Jardim Moreira? Não é diferente. Um homem e uma mulher que estão aqui na obra, que já não é de hoje, pelejando, orando, se doando pela obra do Senhor. E obreiros que estavam aqui servindo, membros que estavam aqui servindo, lado a lado, cantando do lado, fazendo uma obra junto, mas estão aqui, saindo daqui com pedra na mão. Mas a palavra nos aponta, mesmo em tempo e fora de tempo, a palavra nos orienta que aquele que serve a Deus, ele não fica confundido, irmãos. Ele não é abandonado, ele não fica confundido. E Davi, no meio daquela situação, no meio daquele chororô lá, ele, em vez de preferir engolir o choro, sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi consultar ao Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos que estão assistindo a live, que talvez não está vindo à igreja, mas ficam acompanhando de fora. Será que quando você saiu daqui, você consultou o Senhor? Você consultou o Senhor? Ou você atirou a pedra? Eu creio que atirou a pedra, né? Mas amém. E Davi, irmãos, naquela situação, irmãos, consultou o Senhor. E o que veio? Veio refrigério. Siga. Se você seguir, certamente alcançará. Seguro naquela palavra ali, ele foi, irmão. Separou alguns que pararam de chorar, se enxugaram as lágrimas e começaram a caminhar. E a palavra vai dizendo que eles caminhando. E chegou um ponto que chegou um ribeirão e eles pararam ali. E se dividiram. E eles continuaram, acharam um egípcio que ficou para trás. Olha, irmãos, aqui vem mostrando aqui orientações para nós, que até esses que saíram daqui da casa do Senhor, com as pedras e com a língua inflamada, falando contra esse ministério. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Chegou lá, irmão, ele pegou esse homem, irmãos. Os soldados estavam com ele. Porque se fosse eu, irmão, porque bonzinho eu não fui. A misericórdia é que me cobre. Porque se deixar o homem sair, fica verde.
Se deixar o homem ser, ele fica verde. Então, se fosse eu, quando encontrasse aquele homem lá no meio do caminho, irmão, eu não ia deixar ele nem falar. Mas Davi, movido pelo poder de Deus, ele, não faça nada com ele. Dá de comer, dá de beber, e coisa boa. Aqui está saindo alimento bom, alimento sólido, alimento que vai alimentar você. Se você não quer, não fique fermentando para que outro não venha se alimentar. Aí, irmãos, eles se alimentaram, esse homem, ele recobrou os seus sentidos, e o que ele fez? Abriu o bico, mas pediu misericórdia. E Davi prometeu. E Davi era um homem que prometia e cumpria com as promessas dele. Para não ficar muito longo, porque é um texto muito grande, muito rico em informação. Mas, irmãos, eles alcançaram, descobriram onde estava, lutaram, alcançaram com menos grupo, um pouco ficaram para trás, lutaram, pelejaram e recuperaram toda a sua família e todos os seus despojos. O que eu trago para essa igreja do Jardim Moreira, essa luta, irmão, nós vamos recuperar tudo aquilo e muito mais. Aqueles que perseverar, que continuar caminhando, pois está debaixo de uma direção do Senhor. Essa obra não está sendo feita por direção de homem. Eu creio, irmãos, eu creio que não é só o pastor Elias, não é só o pastor Nilson, não é só a esposa dele, não é só eu, Flávio, o seu irmão Joaquim, não é só nós, todos nós aqui somos afligidos, se somos assim apontados, somos julgados. O que nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda. Você que está vindo aqui hoje, não olhe para a direita nem para a esquerda. Como diz em Filipenses, vocês têm um alvo. Acertem, prossigam para o alvo. Se nós tivéssemos recuado, irmãos, nós não estaríamos aqui. Muitos foram os empecilhos do dia de hoje. A minha esposa disse: Carlos, você está atrasado. Eu falei: e era diferente. Mas eu vou. E eu creio que o inimigo das nossas almas, ele vai cair por terra. E o mais complicado, irmãos, que esses irmãos que saem, irmãos, são os primeiros a fazer política com as coisas que depois vêm de despojo. A palavra vai falando mais para frente, que depois quando eles retornam com as esposas, porque será que eles não perceberam que a esposa e filho também de Davi não estava também cativa? Será que as pessoas que saem, que falam de você e de mim, será que eles não percebem que a mesma forma que eu também sou ser humano, eu tenho esposa, eu tenho filho? Ou eles pensam que só eles que têm problema? A diferença que nós temos, aquele que reina e vier para a nossa vida. Então, irmãos, que você e eu, irmãos, não sejamos como aquela outra metade que ficou lá no rio. Que quando eles voltaram com o despojo, irmãos, e com a família, era momento de alegria. Era momento de partilhação, era momento de comunhão. Olha aqui, ó, pronto, chega de choro. Olha seu filho, olha sua esposa, olha seus pertences. Olha aqui, fulano, olha aqui. Mas não. Como fala aqui, ó, os filhos de Belial se levantam. Os filhos de Belial se levantar para quê? Olha, conseguiu, Davi, você conseguiu, pronto, já ficou amigo de novo. Já vem com tapinha nas costas. Davi, você conseguiu. Mas aqueles que ficaram aqui, que não foram conosco, eles não têm direito ao despojo. Você que ficou, irmãos, fica e toma posse daquilo que Deus te trouxe para você. Porque Deus tem muito mais. E deixa esse filho de Belial para lá. Porque veja bem, irmãos, pois Davi foi muito inteligente, igual foi o filho dele quando foi para dividir aquele filho lá. Que uma mulher, as duas prostitutas, ele é meu filho, ele não é meu filho, não sei o que, ele dá uma espada que eu já vou
dividido no meio, cada um fica a sua parte. Mas aqui não, ele fez a partilha justa. Fez a partilha justa, mesmo com aqueles que não conseguiram ir à batalha. Muitos estão fracos sim, não estão conseguindo vir para a igreja. Esses daí, irmãos, aqui as portas estão abertas. Para você ser curado, ser alimentado, ser recebido de braços abertos e sem acusação. Porque aquele que acusa é filho de Satanás. São filhos de Belial. Agora, aqueles que estão recebendo o despojo e ainda falando para não dá para ele, com o dedinho estirado assim, aí não, irmãos, que o sangue de Jesus que cubra ele. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós no dia de hoje, nós passamos por muitas angústias sim, passamos por perseguições sim, mas porém nós temos que ter o hábito, porém nós temos que ter a comunhão, porém nós temos que ter o direcionamento de Deus. Nós não podemos fazer como outros lá fora fazem. Se tomamos decisões, saímos daí sem fazer assim, o mínimo de chegar e dobrar nosso joelho para o nosso Deus. Porque eu só estou aqui porque minha esposa, a minha mãe, o meu pai perseverou. Porque 20 anos de crack não é 20 dias não. Se vocês pensam que é fácil largar do cigarro, que nem muitos aí falam, o meu vício é o cigarro, não é difícil. Todo vício é vício. É vício, é laço. Você está no passarinho, você é como está ali, cativo. Um lar destruído, irmão, é um lar sem consulta, sem pergunta, sem questionamento. Deus, eu preciso, essa semana eu tenho que resolver isso, Pai. Me ajuda, Deus. Seja comigo, vai comigo, fica aqui na minha casa. É colocando tudo nos detalhes para o nosso Pai. E a gente fazendo isso, irmãos, sabe o que faz? Surtir efeito, como foi aqui na vida de Davi. E a gente pode perceber que Davi, depois de tudo isso ter acontecido, ele não mudou o tratamento que ele tinha com aqueles soldados. Ele não mudou o tratamento. Ele se colocou, eu creio no lugar deles, porque ele também chorou junto. Ele chorou junto, ele compartilhou com aquela dor. Só que porém Davi tinha uma vida espiritual sobrenatural perto daqueles homens. Ele tinha uma intimidade com Deus. Se você e eu que temos essa intimidade com Deus, vamos receber esses irmãos. Vamos cuidar dessas ovelhas que estão por vir aqui, irmãos. Para que essas ovelhas possam pegar e não ficar olhando por aquilo que aconteceu, mas aquilo que está por vir, irmãos. Em nome de Jesus. E o que está por vir, irmãos, é melhor que está aqui hoje. Porque eu creio, irmão, que isso é só o começo. Eu creio que essa situação, irmão, é para ajuste. Para que haja o plantio é necessário tombar a terra. É necessário trabalhar com essa terra para depois lançar a semente. Talvez essa terra ficou um tempo espiritualmente descansando, numa situação confortável. Então está precisando ter um sacode. Mas nós temos que aproveitar enquanto está saindo daqui do trono, esse despertar. Porque esse sacode, quando vem da parte do Senhor, pode ser terrível. Quando esse sacode pode vir da mão do Senhor, pode ser terrível. Eu já passei isso na minha casa. Estava tudo bem. Quando está tudo bem demais, irmão, fica esperto. Na vida do crente não tem tudo bem. Tem sim, né? Vai tudo bem, mas joelho no chão. Às vezes as coisas, a pancada está doendo, mas vai tudo bem. Mas é luta. Agora nós vemos aqui pessoas aqui, irmãos, que pegam por qualquer coisinha, fica fazendo beicinho. Por qualquer coisinha, eu não vou ficar aqui. Eu já fiz isso. Não vou negar, eu já fiz isso. Sabe o que eu ganhei? Passinho de Michael Jackson. Só fui voltando para trás, voltando para trás, e indo para o inferno. Dando ouvido para o homem.
O homem fez isso. Ah, eu não gostei. Eu não gostei o quê? Eu não tenho que gostar, eu tenho que aceitar o que Deus está falando. Eu tenho que questionar Deus. Se você acha que não está certo, vai ali na palavra de Deus e Deus vai falar com você, vai falar comigo. E se a palavra não te confrontar, porque tem algo errado com você, não é com a palavra não. Então eu creio, irmãos, que essa igreja, que a nossa vida ministerial, ela está na mão de Deus. Davi sendo um homem que teve muitos erros, mas ele teve acertos também, que fantástico para a gente poder ter como via de regra. Ele podia também naquele momento ali, ó, irmão, se enfiar debaixo de uma árvore, debaixo de uma cinza ali, e ficar chorando. Mas não, ele preferiu consultar, deu ouvido à voz de Deus, ao profeta que foi ali fazer aquilo que ele pediu. E o que aconteceu? Mudou o quadro da situação. Se você e eu quer que o seu quadro seja mudado, você tem que fazer algo, sabe o quê? Obedecer. Se ele mandar falar, se ele disser para você, vai. Se ele falar para você, fica. Não faz nada. Eu fazendo. Mesmo que ele não fale o que ele vai fazer. Você fica assim que nem um... Com a sua orelha assim, ó, balançando para lá e para cá, e Deus fica em silêncio, mas a primeira coisa que vem, você fica quietinho. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E ali nós vemos eles ter um povo, um grupo de soldados valentes, um grupo de soldados onde mostra na Bíblia que não houve soldados ali mais fiéis e terríveis assim, perante os inimigos, para os inimigos, mas que outrora pisaram na bola. Esse povo pisou na bola com o servo de Deus, com o pai de família. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos, não esquenta, irmãos. Lá na frente, o egípcio está lá, vocês vão dar de alimento para eles, vocês vão cuidar deles, vocês vão orar por eles, e ele vai pegar, irmão, ele vai reconhecer que só o Senhor é Deus, e essa situação, irmão, vai fazer com que toda maldição lançada, palavra lançada, caia por terra em nome de Jesus. E não para só aí também não, porque eu não ia falar, mas eu não consigo, tenho que falar. Quando nós estávamos aqui orando aqui, aí além, fora os da igreja, tem os filhos das trevas também que vêm fazer a obra aqui na frente da igreja. Para você que está aí assistindo, e é filho das trevas, filho de Belial, está repreendido, vai perdendo todas as suas forças, todas as suas entregas, tudo aquilo que você vem fazendo para que essa obra venha perecer. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu, Carlos Alberto, antes de ser aqui, ó, antes de estar aqui, eu já nasci nessas coisas. Com 3 anos de idade, meu corpo foi fechado. Eu tomei tiro, e só ficou marca da bala. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês acham que vocês vão conseguir. Mas a obra do inferno não prevalecerá contra a casa do Senhor. Você pode trazer o que quiser aqui, ó, até põe o que você quiser aqui, mas o Espírito Santo vai estar, você vai se arrepender de mexer com os ungidos do Senhor. E aquele que crê verá a glória de Deus. Vocês vão ver essa igreja aqui cheia, o poder de Deus aqui transbordando, as pessoas saindo daqui curadas, pessoas saindo daqui transformadas, pessoas tendo testemunho para falar. Eu creio em nome de Jesus. Hoje é noite profética, então você levante agora, fique de pé, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, que toda maldição, Pai,
todo mal, Pai querido, que cometeu essa igreja, em nome de Jesus, Pai. Por uma entrada ele saiu, e por 7 ele tem que sair, em nome de Jesus. Passa com espada de fogo agora aqui, nesse lugar, Pai, purificando, Senhor, esse lugar, tirando todo o mal, Pai. Eu declaro, Senhor, falido, Senhor, as obras do inferno, Pai, em nome de Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui como diz, Pai, em Ageu, Pai, que essa glória da segunda casa será maior que a da primeira, Pai. Eu creio, meu Deus, na direção como esses homens aqui decretaram, Pai. Esses homens pegaram e consultaram a palavra, foram para o joelho e foi dado direção para eles, que aqui vai ser casa de bênção, sim, e todo mal vai estar sendo falido em nome de Jesus. Somente creia que esse mal é momentâneo, que isso aqui vai ser cheio. Talvez vai ter que mudar daqui, porque não vai caber o povo que vai vir para cá. Em nome de Jesus, vai buscando, Pai, vai fazendo, em nome de Jesus. Aí eu creio nisso. Vocês creem? Então aplauda ao Senhor Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.